bem-vinda às meninas e os meninos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, que já se iniciou, hoje é o item 4. O capítulo 20 se intitula Os Trabalhadores de Última Hora, que a Cida bem colocou na quarta-feira passada. Esses trabalhadores somos nós. E o item 4 trata da missão dos espíritas, que é a nossa missão. E aí, para nós iniciarmos esse item, então, a missão dos espíritas, esse item é uma instrução dos espíritos superiores, que consta do Evangelho, né? E este em específico, esse item específico é feito por Erasto. Erasto foi um dos discípulos de Paulo e ele é citado também, se eu não me engano, por Kardec no Livro dos Médiuns. Mas enfim, o Erasto, ele vai nos dar informações, nos dar conhecimento, elucidações sobre a nossa missão como espíritas. E aí, antes da gente começar nas instruções do Espírito Benfeitor, é importante que a gente tenha bem claro o que é ser espírita. Aí, quando a gente fala em ser espírita, a gente pergunta pra gente, qual que é a tua religião, né? Você fala, eu sou espírita. E aí a gente tem clareza mesmo do que significa o ser espírita? Nós vamos na casa espírita, nós frequentamos a casa espírita, nós participamos dos estudos do Evangelho, dos outros livros do Kardec, nós estudamos a literatura espírita, né? Nós educamos a nossa mediunidade, fazemos passe, fazemos palestras, enfim, participamos das atividades todas do centro. Então, nós somos espíritas. Mas será que é isso mesmo, ser espírita? Será que é só isso, ser espírita? Normalmente a gente fica meio que na superfície, né? Mas aí, eu fui buscar o socorro do Kardec. E o Kardec, no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, ele dá uma definição do que é ser verdadeiro espírita. Ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em dominar as suas más inclinações, que se esforça em dominar os seus vícios, né, as suas imperfeições. É aquele que se transforma dia a dia através do exercício da lei do amor. Então esse é o verdadeiro espírita. Então a gente observa aí que não basta para nós frequentarmos as reuniões, assistirmos às palestras, participarmos das atividades, dos estudos, né, do passe, se aquilo que a gente aprende aqui, a gente não vivencia lá fora. Então, tudo isso que a gente faz é importante? É fundamental, é um passo, né? Participar das atividades da casa espírita é um passo para ser um espírita. Mas o que o Kardec quis dizer é que não basta só a gente ser espírita aqui dentro. A gente tem que levar para fora aquilo que a gente aprende aqui. Aquilo que nós estudamos, aquilo que a gente faz, nossas reflexões, as leis morais, as leis divinas, isso tudo tem que ser levado para o convívio nosso, com os nossos amigos, com os familiares, no nosso serviço. Ser espírita é se esforçar para ser melhor a cada dia, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Então é importante a gente ter bem a noção do que é ser espírita, para que nós possamos entender qual é a nossa missão enquanto
espírita. E aí nós vamos para o que diz Erasto. Eu peguei só uns trechinhos, porque é bem longo a mensagem do Erasto, então eu selecionei alguns trechos e vou estar comentando a mensagem inteira dele. Então Erasto diz assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto de iniquidades terrenas? Aqui ele está falando do momento que nós estamos vivendo, que é a transição do planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. E quem foi no seminário do Haroldo no final de semana passada, no domingo, observou que ele coloca isso, que essas tempestades, essas ruínas, essa destruição não são relacionadas à parte geográfica do planeta, mas às sociedades, aos costumes, aos hábitos, aos vícios que não são perfeitos. São esses que vão ruir, são esses que vão cair no abismar do nada. Então o Erasto está se referindo a esse momento específico que nós estamos vivendo. E aí ele continua, né? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença reveladora, pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então aqui, quando ele diz assim, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, né? Ele está falando da doutrina espírita, né? Ele está citando os espíritos superiores, são as vozes superiores que nos falam através da literatura espírita da doutrina espírita. Então esses trabalhadores de última hora são os espíritas, porque têm o conhecimento da doutrina espírita, não é por privilégio. Já a gente vai ver isso com mais detalhe. Então o Erasto, ele inicia, nós podemos observar por esse parágrafo da sua mensagem, que ele nos faz um chamado. Ele inicia nos fazendo um chamado e nos conclamando ao cumprimento da nossa tarefa aqui na Terra, da nossa tarefa enquanto espíritas aqui na Terra. E nos esclarece que essa tarefa é advinda da responsabilidade e não do privilégio, mas é advinda da responsabilidade dos conhecimentos que a doutrina espírita nos dá. E aí ele diz que os tempos são chegados e que os chamados ao trabalho nessa conclamação são os trabalhadores de última hora, são os espíritas, né? E aí na conclamação ele vai citando que é necessário, quais as qualificações que o verdadeiro espírita deve ter e deve se empenhar em conquistar para poder vivenciar essa responsabilidade de ser um trabalhador na seara do Senhor, na seara de Jesus, né? É óbvio, qualquer trabalho que a gente vá fazer, isso a gente presencia aqui na nossa vida encarnado, a gente precisa de um preparo, né? Você precisa ter certos conhecimentos para realizar qualquer que seja o trabalho. Isso não é diferente quando se trata da nossa missão espírita. Então nós temos que nos preparar para realizar essa missão. E ele vai dizendo para nós que nós não estamos sozinhos nesse caminho. Quando ele fala aqui, que vozes superiores estão ao nosso lado. Então nós temos a companhia, o amparo, a proteção, o auxílio, né? Daqueles espíritos benfeitores, daqueles espíritos superiores, daqueles protetores que
estão conosco. Nós temos os ensinamentos que Jesus nos deixou no Evangelho, que é um passo a passo para nós, sabendo das nossas imperfeições, então dos erros que nós cometeríamos. Jesus foi deixando um passo a passo para que a gente pudesse viver aqui, né? Então, todo esse amparo a gente tem, todo esse aparato para que a gente vá se preparando para realizar essa missão espírita, nós vamos tendo, Deus nos propicia para que a gente possa executar essa missão. Então, esses conhecimentos que são ofertados para nós pela doutrina espírita, por exemplo, que conhecimentos? Lei da reencarnação, lei da evolução espiritual, lei de causa e efeito, conhecimento de uma vida futura, né? Sabermos que todos nós somos espíritos em evolução, em aprendizado, que isso aqui é uma passagem. Tudo isso a doutrina espírita nos oferta e nos ajuda com esses conhecimentos a realizar a nossa tarefa, mas também nos dá uma responsabilidade. Então, nós temos que aproveitar desse aparato todo para nos prepararmos para realizar essa missão. Então, a frequência à casa espírita, os estudos dentro das casas espíritas, a integração nas atividades que são realizadas dentro da casa espírita, tudo isso aí nós temos que estar atentos para estar realizando, porque é uma forma de nós estarmos nos preparando. São recursos que nos são oferecidos para que nós nos preparemos para exercer essa missão que ele diz aqui, ó, para nós, ide pregar esse novo dogma. Então nós temos que divulgar esse novo dogma, espalhar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Mas para isso nós temos que estar preparados, para isso nós temos que ser disciplinados e ir estudando, ir nos aperfeiçoando. Nessa mesma linha de raciocínio tem um livro do Chico, que é uma psicografia de Emmanuel, que chama O Roteiro. E num dos capítulos ele fala sobre o Espiritismo, e ele diz o seguinte, ó: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem se amplie. Então, aqui nessa frase, Emmanuel resumiu a missão do Espiritismo, mas que se confunde com a missão, em linhas gerais, com a missão dos espíritas. Porque a partir do momento em que você conhece as verdades eternas, você se liberta, a sua consciência se liberta e se amplia. E aí você tem a consciência do porquê você está aqui. Qual é a sua finalidade? Qual a finalidade da sua vida? Para onde nós vamos? Então, esses esclarecimentos nós vamos tendo. Então, por isso, nós devemos, a qualquer oportunidade que tivermos, estarmos sempre divulgando e compartilhando esses ensinamentos. A reencarnação, como diz aqui o Erasto, o dogma da reencarnação, porque nós sabemos que a reencarnação é uma ferramenta bendita, misericordiosa, que Deus nos dá para que a gente faça o quê? O resgate dos nossos equívocos, né? Para que a gente se reajuste com os nossos irmãos. E o da elevação dos espíritos, que nós sabemos que acontece conforme, bem ou mal, as suas missões são cumpridas aqui na Terra. Então, conforme a nossa conduta frente
aos obstáculos, às dores, aos sofrimentos, vai acontecer a nossa elevação. Ninguém se eleva da noite para o dia e só estudando, só lendo. Para que haja elevação, nós temos que fazer um aperfeiçoamento moral. Nós temos que ir nos melhorando a cada dia, desenvolvendo as nossas virtudes, combatendo os nossos vícios morais, as nossas más inclinações, as nossas inferioridades, né? Porque daí nós conseguimos desempenhar a nossa missão aqui. Nós vamos conseguir vivenciar aquilo que Jesus nos ensina. E Erastus continua. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação. Desculpa, li errado aqui. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Mais uma vez ele deixa claro aqui a nossa missão. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Esse início desse chamamento aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando ele diz aqui, ó, sois os escolhidos de Deus. Nós temos que tomar cuidado de não ver essa frase com orgulho, como um privilégio, porque nós sabemos que Deus não vai preterir nenhum dos seus filhos em detrimento de outros. Deus não privilegia ninguém. Escolhidos de Deus somos todos, espíritas, não espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, umbandistas, espiritualistas, sei lá, todos são escolhidos porque todos são filhos de Deus. Ele não vai preterir um em razão do outro. Nós temos que entender essa escolha aqui como uma responsabilidade, não como um privilégio. Escolhidos porque nós temos os esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá. Por isso nós devemos nos sentir escolhidos, não por privilégio ou por orgulho, né? Porque Deus não vai privilegiar ninguém. E ele também esclarece, ele fala assim, ide e pregai, porque só você ter conhecimento das leis divinas, ter conhecimento da doutrina não salva ninguém, não. O que salva, o que eleva é a vivência. É a vivência da lei do amor, é a vivência dos ensinamentos de Jesus, é a vivência evangélica. E não é só a vivência dentro da casa espírita, não, e entre nós, né? É a nossa vivência fora também. No nosso serviço, vou repetir, na nossa casa, né, com os nossos familiares, com as pessoas com quem a gente tem alguma relação de afeto, com amigos, com vizinhos, quer dizer, com todo mundo, né? A gente tem que vir aqui, refletir, sair daqui e botar em prática. Essa é a vivência evangélica que nós devemos ter. E mais uma vez aqui ele nos conclama a trabalhar na divulgação e na vivência do Espiritismo. Aí ele diz aqui, ó, é chegada a hora em que deveis sacrificar
a sua propagação, quer dizer, sacrificar em relação a propagar, a divulgar o Espiritismo, os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações úteis. O que ele quer dizer com isso aqui? Que a gente tem que largar tudo e pregar a doutrina? Não, não é isso, ele diz sacrificar. Isso que nós estamos fazendo hoje à tarde é um tipo de sacrifício, porque a gente tira um pouco do nosso tempo, um tempo que a gente poderia estar fazendo uma outra coisa, né? Mas a gente sacrifica para vir aqui, para estudar, para conhecer um pouco da doutrina de Jesus, né? Então, é esse o sacrificar, é isso o sacrificar, não é largar tudo e me dedicar só a isso. Jesus exemplificou muito bem isso, porque Jesus, ele foi em festas, ele participou de festas de casamento, né? Ele foi a jantares, ele visitou amigos, né? Visitou familiares. A gente vê isso no relato, nos relatos evangélicos. Inclusive, ele se dispôs até a aprender a profissão de carpinteiro do pai. Então, ele mostrou, ele exemplificou que ele se dedicou à família sanguínea dele, mas também se dedicou à família universal. Ele cumpriu com a sua missão com os demais familiares espirituais dele. Então, isso mesmo que nós temos que fazer. Nós não podemos nos esquecer que nós somos pessoas do mundo, né? Que nós somos pessoas que têm ocupações aqui, mas que a gente pode tirar um tempinho, pode se organizar esse tempo nosso para podermos um pouquinho nos dedicarmos à doutrina, à divulgação da doutrina, à vivência dessa doutrina. E aí ele continua dizendo que esse é um trabalho que tem que ser completamente desinteressado, porque não vai se ter por ele agradecimento, reconhecimento, muito menos remuneração. Então deve ser um trabalho completamente desinteressado, mas tendo a consciência de que quando se divulga, se estuda, se reflete sobre os princípios da doutrina espírita, está se oferecendo recursos, está se oferecendo instrumentos para um melhor entendimento das lições de Jesus, porque nós temos essa dificuldade de entender os evangelhos, as linguagens do evangelho. Embora Jesus tenha uma pedagogia fantástica, né? Porque ele busca informação do dia a dia, situações do dia a dia para passar os seus ensinamentos, mas a gente tem dificuldade de entendimento aprofundado. E aí nós temos a ajuda, né, dos espíritos superiores. Nós tivemos aí a ajuda de Kardec, quando codifica a doutrina e dá a instrução, né, em cada passagem dos evangelhos. Então, isso que a gente faz aqui, esse estudo, essas reflexões, a gente tem que ter clareza que não vai ter reconhecimento, não vai ter pagamento, mas ela é um instrumento para que todos nós possamos estar nos melhorando, nos aperfeiçoando a cada dia, né? E ele também nos chama a atenção para um outro fato, de que quando a gente fala no trabalho na seara do Senhor, sempre vem na cabeça da gente a divulgação da doutrina. Eu vou fazer divulgação da doutrina no centro, vai ter uma palestra, vai ter um estudo, ou vai ter um passe, ou uma reunião de educação mediúnica, né? Vai ter, aqui nós temos a costurinha, tem evangelização. São momentos em que acontece a divulgação e se vivencia a doutrina espírita. Mas o Erasto nos faz um alerta que os campos de trabalho não são só o campo de terceiro. A gente sempre pensa nos outros, né? É para os outros. Na verdade, o nosso primeiro campo de trabalho, a nossa primeira seara, somos nós mesmos. Eu sou a primeira seara.
É por isso que eu sempre falo, eu gosto de fazer o evangelho porque eu aprendo. Eu até falo, eu tenho que agradecer de ter que estar aqui fazendo, porque eu estou sendo a maior beneficiada, porque eu estou aprendendo. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado, essa cautela de saber que essa divulgação, esse trabalho que a gente vai realizar, primeiro tem que começar por nós. Nós somos a primeira seara de Jesus, a primeira seara de Deus. Somos nós que temos... Opa! Desculpa aí. Nós que temos que ir nos melhorando a cada dia, estudando a doutrina, para que a gente possa exercitar, então, através desses conhecimentos, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos deixou nos seus evangelhos, e que posteriormente Kardec vem codificando a doutrina e nos trazendo elucidações sobre cada passagem, elucidações do que é uma vida na espiritualidade, nos instruindo, nos esclarecendo que somos todos espíritos imortais e que temos uma destinação que é a perfeição. E tudo isso são os conhecimentos que a gente tem que ir adquirindo para estar preparado para realizar essa tarefa, essa missão que é tão pertinente ao momento atual em que a gente vive. Como disse o Erasto, é um momento de mudança, é um momento de ruína, de algumas imperfeições, de algumas não, né? De muitas, né? De muitas imperfeições, para que possa surgir daí as virtudes, para que elas prevaleçam na nossa vida material e na nossa vida espiritual também. Fiquem todos com a paz de Jesus.